Olá, seja bem-vinda a mais uma aula. Hoje a gente vai analisar uma charge que é um pouco diferente da tira. Ela geralmente tem outro impacto social. A charge é interessante com que você veicule no Instagram, como eu já mencionei para vocês, alguns chargistas que publicam diariamente. Você pode entrar no meu Instagram, ver algumas pessoas que eu sigo, para que você possa ir curtindo e fazendo a sua interpretação. Geralmente, as charges elas trazem uma ideia mais crítica e bem mais interpretativa, porque elas têm bem menos informações de escrita. Então, aí que vai funcionar muito a sua argumentação. Vamos lá, vou compartilhar uma aqui com você. Olha só essa daqui. A gente tem, vamos analisar o comando. Deixa a prof abrir aqui para você. Vamos analisar junto comigo. Olha só. Redige um comentário interpretativo crítico para ser publicado no blog Gazeta do Povo sobre a tirinha, na verdade, aqui veio com o comando de charge a seguir. Lembre-se de que você deverá apresentá-la e criticá-la interpretamente, tá? Que teve um errinho de digitação. Aqui é charge, modifica aí no teu contexto, tá? A tira, ela vai trazer em forma de quadradinhos. A charge, ela é uma imagem. Então, ela é diferente, tudo bem? Vamos lá, a gente tem os 5 elementos aqui também, sugiro com que você pause e com o tempo vou começando a soltar mais na sua mão. Vou começando a soltar para que você consiga fazer as suas análises, para que você consiga observar os 5 elementos sozinhos, qual o tema central. Olha só, essa daqui, a informação que nós temos é Narciso e Bennett. É isso. Vamos observar aqui embaixo. Gazeta do Povo, Bennett, tá? Então, o Bennett é o autor deste texto. Então, aqui a gente tem Bennett é o autor, tá? Eu sei também porque ele assina e coloca um ponto final, o que direciona a assinatura do autor. Beleza? Vamos lá, então, Letícia. E agora, o que é esse tema? Observem aqui, então. Por exemplo, Narciso, como que está a imagem, o que você observa? Vamos observar o que está aqui. Tem um smartphone bem grande, tem um homem sobre o smartphone, olha a expressão que ele tem, aqui o reflexo dele. Observa se o iPhone está, aqui tem cara de ser um iPhone, mas enfim, se ele está, pode colocar celular mesmo, smartphone, ligado ou desligado. Quais são as cores? Por que que aqui tem cor aqui e o resto é tudo cinzento? O que que isso significa? Observa qual é o estilo do chão aqui, o que que direciona, qual outra situação? Lembra associar a sua volta, remete ao seu conhecimento, de contextos diferentes, que você já viu essa cena, contextos diferentes que você já leu sobre Narciso. O que que é Narciso? Né? Tenta associar a tua volta, ver se você já lembra alguma coisa nesse sentido. Como que é esse chão? O que que você acha que é esse chão? Tá? O que que você acha que é esse fundo? Isso daqui. Pausa e escreve tudo, o que vem à tua cabeça. Faz esse processo agora neste momento. Você fez isso, né? Espero que você tenha pausado. Agora vamos analisar. Lembra qual é o processo que a gente já tinha feito? Então, olha só, eu fiz, olha, o processo de ler a tira, o texto, né? Encontrar o tema. Qual é o tema, então, agora? O que você acha? Qual é o assunto? O tema vai ser dependência do celular ou esse vício das redes sociais ou a superexposição nas redes sociais. Por que isso? Eu vou deixar com que você elenque o que você acha que é mais cabível. Porque você precisa conhecer, neste caso, o que é Narciso, tá? Então, vamos lá que a prof vai te explicar esse repertório.
A gente tem as mitologias gregas que vão direcionar, né, alguns acontecimentos, algumas histórias, alguns mitos que acontecem. Bem resumindo mesmo sobre o mito de Narciso. O mito de Narciso significa que ele era um cara que se achava muito lindo e falava que ninguém era digno do amor dele. Só que certo dia ele conheceu uma deusa da vingança e aí ela direcionou, né, que ela queria ficar com ele e tudo mais, só que ele falou que ela não era digna dele. E aí ela jogou uma praga de que ele teria um amor impossível. E aí certo dia ele foi no riacho tomar água, ele se olhou na água e o reflexo, ele viu aquela imagem e ele teve aquele amor próprio. Só que era aquele amor tão próprio, tão absurdo, que ele acabou se apaixonando por ele mesmo. E aí ele tentava pegar aquele amor, ele tentava se abraçar e ele não conseguia. Então ele teve uma morte, inclusive ali naquele ambiente, porque ele ficou intacto anos tendo aquele amor impossível. Essa é a praga que ela jogou. Associando, agora vamos associar isso aqui. Associando a esta charge, o que você compreende aqui desse processo? Então a gente tem o mito de Narciso, essa dependência, né? Esse amor tão grande, na verdade essa busca incessante por algo é representado por quem? Hoje pelas redes sociais. O que a gente entende? De que a busca incessante pela superexposição nas redes sociais faz com que as pessoas fiquem extremamente dependentes, viciadas. Então, por exemplo, com a indução da revolução tecnológica, juntamente ali depois com a introdução da internet e das redes sociais, se impactou muito a grande exposição. Então, a gente pega lá a época da introdução da internet, né? Eu era criança, então eu fui uma criança que viveu fora do ambiente tecnológico, e aí eu fui acompanhando o processo disso acontecer na sociedade. Ou seja, eu lembro do meu pai ter o rádio amador, que ele comunicava com outras pessoas, outros vizinhos pelo rádio amador, porque nós morávamos no sítio na época, e era por meio disso a comunicação. Ou se quisesse ter aqueles telefones bem antigos, em casa não tinha, a gente morava, né, no sítio, se a gente quisesse ligar era por meio de orelhão, nem sei se vocês sabem o que é isso, mas pesquisei o que é orelhão. E a gente tinha um cartão que a gente pagava, ligava, tinha que gerar crédito e você ligava para alguém, era essa a forma de comunicação. Se a gente for pegar muito antigo, gente, claro que a gente vai ter as cartas, o fax e tudo mais, enfim. Mas vamos um pouquinho na minha idade, né? Sou de 95, sou nova, mas ainda vivi fora da tecnologia. E quando começaram a introduzir os celulares, era aquele bem grandão que só servia para ligação super pesada, aquele famoso tijolão. E aí você foi acompanhando, né? Minha história foi acompanhando o processo de evolução, até chegar o primeiro celular em que era de telinha assim, né? Claro, né? Que esse daqui, enfim, hoje é um celular mais moderno, óbvio. Mas era de tela assim, né? Se eu não me engano foi a Samsung, ou a Apple, não lembro, que lançou o primeiro modelo dessa forma. E aí você, nem lembro qual marca, tá? Eu que chutei aqui. E aí você começava a utilizar esse produto já conectado com a internet. Mas antes do processo de chegar no celular, você utilizava a internet de escada. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. A gente esperava dar meia-noite para que a gente pudesse utilizar a internet de graça. Era conectada num cabo aqui no computador, aquele cabo azul. E era veiculado ao telefone de casa. Então, a gente não tinha em casa, mas a gente tinha na casa da minha prima. Era um movimento para a gente poder utilizar a internet e a gente jogava jogos, a gente ficava fazendo isso na internet na época, quando eu era criança. E aí, com o posicionamento da internet, veio as redes sociais, veio primeiro a rede social, que é o Orkut, da minha época, a gente postava fotos, fazia álbuns assim, de no máximo, nem lembro se era 12 fotos, e a gente fazia histórias das fotos. Por exemplo, ia numa festa de 15 anos, na minha época era muito festa de 15 anos. Festa de 15 anos de fulano, então vai lá aquelas fotos, a gente queria ver as fotos da festa de 15 anos, só para no máximo 12. Tinha o álbum né? Todo mundo tinha um álbum de exposição. O álbum da pessoa que circulava fotos bonitas, então você parava uma tarde para tirar foto, publicar isso no Orkut. Você pertencia à comunidade, porque toda rede social é comunidade. E aí você pertencia à comunidade, todo mundo gosta de pizza de calabresa, todo mundo gosta, sei lá do quê, a pessoa que gosta de acordar cedo, enfim, sabe? Essas comunidades, gente, era a época do Orkut, era um vício. Veio o Instagram.
O Instagram no começo ele tinha uma origem de mostrar mais fotos, mostrar a rotina, depois veio na verdade os stories veio depois do Snapchat. A prof jogando as informações aí de linhas do tempo, né, da rede social. E aí hoje o Instagram ele é utilizado para quê? Ele é utilizado para monetizar, para gerar lucro, para gerar dinheiro. Hoje você posta lá dentro, se você chegou até mim por meio do Instagram, provavelmente foi por meio de um algoritmo que te caminhou, por exemplo, entende? Então o Instagram virou muito comércio. Aí veio a rede social do TikTok. Eu, na minha idade, eu não frequento TikTok. Por quê? Porque foi feito para pessoas mais novas, conteúdos mais distraídos, conteúdos mais aleatórios. Tem muita coisa que ensina lá dentro. Mas enfim, são vídeos bem mais curtos, né? Então é outra pegada, é outra forma de entretenimento. Então são Orkut, minha mãe, eu ainda tenho Orkut, mas eu não utilizo. Minha mãe ama Orkut. Eu amo Instagram e provavelmente o meu público jovem vai gostar muito mais de TikTok do que o Instagram, talvez. E isso vai de gosto, mas cada rede social serve para conectar. Enfim, e aí lá em 2010, mais ou menos, que quando lançaram este celularzinho assim, que era de tela, a gente gravava, né, e tudo mais, tirava fotos, então era um barato, porque antigamente era por câmera digital, gente, era a febre da câmera digital antes. E depois começaram a lançar aqui no celular, e depois começou a selfie. O partir do momento que começou a selfie, começou a grande exposição. E aí veio a grande exposição das redes sociais, que as pessoas começaram a ficar extremamente dependentes desse uso, dessa busca incessante pela exposição, pela amostra, e aí começaram a lançar filtros, começaram a se enquadrar em padrões e um monte de cagada que aconteceu lá dentro, que vocês já estão acostumados e que vocês já sabem do assunto. E essa grande exposição trouxe vício, né? Trouxe um vício enorme. Então as pessoas, elas ficam dependentes do uso das redes sociais e aí muitas vezes ela se isola do mundo, ela se isola, né? Então o que acontece muito em roda de conversa? Tipo assim, tô aqui, meu amigo tá aqui, e a gente começa a fazer esse processo, tá? Esse processo que direciona. Tem até um nome específico, acho que é fubbing, que começa a fazer esse processo de exclusão de outras pessoas que estão no mesmo ambiente. E isso acontece entre familiares, entre sociedade, entre amigos no geral, justamente por essa grande dependência e a superexposição. Você deve conhecer pessoas que super se expõem nas redes sociais, que mostram tudo, e eu não estou falando de influenciadores digitais, estou falando de pessoas que às vezes precisam da dependência. Precisam de que forma? Por meio de uma baixa autoestima, que querem fazer um pertencimento a um grupo, que postam foto e apagam se não tem curtida, que só postam foto no Instagram com filtro, que não deixam, por exemplo, que tem insegurança, tudo isso que eu estou falando é argumento, que tem insegurança, que tem essa dependência do busca do Instagram, mas dependência do outro, do amor do outro, não é o amor próprio. O amor próprio não é tanto nem a exposição, é a fuga que se tem por trás disso, como é representado nessa mitologia, nessa cena que ela está mostrando. Então a gente consegue enxergar que ele está desesperado porque ele precisa ter essa dependência. O celular está desligado, eu posso fazer essa analogia? Então a dependência hoje, que não fico longe do meu celular, ele está aqui do meu lado, ele está próximo a mim, eu fico doente se eu não tiver o Instagram. Se eu não tiver os aplicativos, se não tiver internet, o Instagram às vezes cai do ar, as pessoas ficam desesperadas, o WhatsApp cai do ar. Tá vendo? Hoje a gente tem uma geração de jovens, principalmente extremamente narcisistas, jovens extremamente dependentes do uso do celular. A gente vê várias notícias, infelizmente, sobre pessoas que acabam perdendo a vida, desenvolvendo transtornos mentais, desenvolvendo depressão, ou pessoas que às vezes praticam atos de violência justamente por essa grande dependência. Isso envolve crianças, isso envolve adultos, né? Tá vivendo todo um público, mais especificamente mais o jovem. Aqui eu não consigo direcionar se é extremamente um jovem, porque a gente, se a gente expande, talvez eu não tenha tanto cabelo, então tudo isso vai ser super importante para você analisar. Então, a cena retrata, então, sobre a questão dessa grande exposição, dessa busca incessante, desse vício que se tem nas redes sociais. A cor aqui, o que ela pode representar? De que essa cor é a única vida que ele tem é utilizando o celular, enquanto esta aqui não tem mais. Ele só tem vida se for com o celular. Essa dependência é tão grande que ele não consegue mais ter socialização, ele desenvolve outros tipos de doença, ele não tem essa comunicação. Pega as crianças que não conseguem olhar nos olhos direito, pega as crianças que são menos empáticas, hoje são mais violentas, são crianças que desenvolvem mais birra, que desenvolvem mais transtornos, têm problemas emocionais, são eufóricas, têm problemas do sono.
Tudo isso direciona o impacto social que é jogado aqui. A cor, a gente entende que é uma cor cinzenta, um ambiente escuro. É isso que a rede social faz, ela te isola do mundo. As crianças hoje perderam a noção de tempo, perderam a noção de local, justamente por isso, porque ela só enxerga o que está ali na minha frente e em volta se perde a cor. Por isso a gente consegue associar essa cor cinza, essa cor de morte, tá? Essa perca de vida. Aqui é um cenário que a gente coloca num deserto, então é uma desertificação, é uma perca da sobrevivência humana, tá? A única sobrevivência que ele tem é o celular, caso não tenha, ele entra em desespero, justamente por isso. É uma crítica extremamente que o autor faz em relação ao uso das redes sociais, ao uso do celular. Então esse modo cinzento causa o isolamento social que é sem cor. A única ideia que tem é o sol. A única ideia de vida que ainda pode acontecer, que ainda pode ter esperança de uma modificação, caso haja, né, uma grande visão de mudança aqui diante do cenário da grande dependência social. Então, esta foi uma análise que a gente consegue observar e eu preciso com que você cumpra exatamente com os processos de cores, de cena, de intertextos, associe a sua volta e vai observando todos os detalhes, que isso vai fazer total diferença na tua interpretação para depois vir a tua argumentação. Anota tudo que a prof foi falando, porque tudo isso vai ser organização de argumento para que você possa fazer brainstorm, mapa mental e articular o texto. Na próxima aula você vai ver um modelo desse texto, de como que ele deveria ter ficado, mas faça o seu e depois você vê um modelo que pode também ser válido e o seu com certeza também vai ser. Um beijo, até a próxima aula.